Eu entrei com meu vestido de noiva completamente sujo na igreja e, ao explicar o motivo, a reação do meu noivo deixou todos surpresos. As pesadas portas de madeira da igreja se abriram e a melodia da marcha nupcial começou a preencher o silêncio. Um suspiro coletivo percorreu os bancos repletos de convidados. Todos os rostos se viraram para mim. E o que vi em seus olhos não foi a admiração que uma noiva espera, mas um choque perplexo. Pude sentir centenas de olhares perfurando meu véu, não focando no meu sorriso nervoso, mas no estado lamentável do meu vestido. O tecido branco, que horas antes era um sonho de cetim e renda, estava agora manchado de cinza, sujo de terra e com um rasgo feio na lateral da saia. Respirei fundo, segurei meu buquê com mais força e dei o primeiro passo, focando meu olhar no homem que me esperava no altar, meu noivo, Marcelo. Eu me chamo Jéssica, tenho 31 anos e sou socorrista. Meu trabalho é minha paixão, a razão pela qual eu acordo todos os dias com um senso de propósito. Estar de prontidão, mergulhar no caos para trazer a calma, usar minhas mãos para salvar uma vida. Nada no mundo se compara a isso. Mas essa paixão sempre foi um ponto de discórdia entre mim e o Marcelo. Ele nunca entendeu. Não é trabalho para uma mulher, Jéssica, ele dizia com aquele tom de quem sabe o que é melhor para mim. Por que você não fez medicina? Seria mais elegante, mais feminino. Socorrista é bruto. Ele odiava meus plantões de madrugada. Odiava quando eu me atrasava para nossos encontros porque uma emergência não tem hora para acabar. Para ele, meu compromisso em salvar vidas era um descaso com o nosso relacionamento. E agora, enquanto eu caminhava em sua direção, vi em seu rosto a personificação de toda a sua desaprovação acumulada. O sorriso dele havia desaparecido, substituído por uma máscara de incredulidade e fúria. Seus olhos se arregalaram e sua mandíbula se contraiu. Ele deu um passo à frente, erguendo a mão. "Parem a música!" ele gritou. A melodia cessou, abruptamente, deixando um silêncio pesado e constrangedor no ar. O burburinho entre os convidados aumentou. Meu coração, que já batia descontrolado, pareceu parar por um instante. Eu tinha ensaiado na minha cabeça o que diria. Tinha certeza de que todos entenderiam. A imagem do acidente ainda estava vívida na minha mente. O som da batida, o cheiro de pneu queimado, o trânsito parado, minhas madrinhas no carro me dizendo para não sair. "Jéssica, não faça isso, é o seu casamento." Mas eu não podia ignorar. Passei entre os carros, meu vestido roçando na lataria suja, e vi a cena que me fez esquecer que eu era uma noiva. Um carro esmagado e a mão de um senhor ensanguentada batendo fracamente no vidro quebrado. "Socorro! Por favor!" Meu treinamento assumiu o controle. "Preciso de ajuda aqui!" gritei para um grupo de homens que olhava paralisado. Juntos, forçamos a porta emperrada. Senti a renda do meu vestido prender e rasgar no metal retorcido, mas não me importei. Com cuidado, tiramos o senhor de dentro do veículo. Ele estava consciente, mas com um ferimento feio na cabeça e dificuldade para respirar. "Alguém tem um kit de primeiros socorros?" perguntei em voz alta. Uma mulher correu até seu carro e me entregou uma pequena maleta. Ajoelhei-me no asfalto sujo, sem pensar no cetim branco, e comecei a estancar o sangramento e a verificar seus sinais vitais. A ambulância demorava, presa no mesmo engarrafamento que nós. "Obrigado, minha filha", o senhor sussurrava. "Guarde suas energias", eu respondia, mantendo a calma. "A ajuda está a caminho." Quando os paramédicos finalmente chegaram, olharam para mim, a noiva suja de fuligem e sangue, e por um segundo ficaram confusos. "Sou socorrista", expliquei. Eles assentiram e assumiram o controle. Antes de ser colocado na maca, o senhor segurou minha mão e agradeceu mais uma vez. Só então a realidade me atingiu. Olhei para minhas mãos sujas, para o meu vestido arruinado e para o relógio. Eu estava terrivelmente atrasada. "O que significa isso?" A voz de Marcelo me trouxe de volta para a igreja, para o corredor silenciado. Ele não esperou que eu chegasse ao altar. Veio em minha direção, seus passos duros ecoando no silêncio.
Marcelo, eu posso explicar? Comecei, minha voz tremendo um pouco. Houve um acidente horrível no caminho para cá, um engavetamento. Tinha um senhor preso nas ferragens. Ele precisava de ajuda e a ambulância não chegava. Você o quê? Ele me interrompeu, seu rosto a centímetros do meu, falando em um sussurro raivoso para que só eu ouvisse. Você parou para brincar de heroína no dia do nosso casamento? Olhe para você! Olhe para o seu estado! Ele agarrou o tecido rasgado do meu vestido. Isso é uma humilhação. Você está me desonrando na frente de todos os nossos amigos, de toda a nossa família. Eu não podia deixá-lo lá, Marcelo. Ele ia morrer. Eu supliquei, as lágrimas começando a brotar nos meus olhos. Eu salvei uma vida. Você não entende? Não, eu não entendo. Ele se afastou de mim, virando-se para os convidados. Peço desculpas a todos vocês por essa cena lamentável, mas parece que o casamento acabou antes mesmo de começar. Um grito chocado veio da primeira fileira, onde minha mãe estava sentada. Eu pensei que estava me casando com uma mulher. Ele continuou, sua voz agora alta e clara, cheia de desprezo. Não com uma socorrista irresponsável que não tem um mínimo de respeito por mim ou por esse momento. Isso foi a gota d'água. Eu não posso passar o resto da minha vida com alguém que sempre vai colocar o trabalho, os estranhos, na frente de mim, na frente da nossa família. O silêncio foi quebrado por um murmúrio que se espalhou como fogo. Vi alguns convidados balançando a cabeça em concordância com Marcelo, outros me olhavam com pena, e alguns, poucos, com uma faísca de admiração. Eu fiquei ali, paralisada no meio do corredor, o buquê escorregando dos meus dedos e caindo no chão com um baque surdo. As lágrimas que eu segurava agora corriam livremente, borrando minha maquiagem e traçando caminhos limpos na sujeira do meu rosto. Minhas madrinhas correram até mim, me abraçando enquanto eu desabava em soluços. O sonho havia se transformado no meu pior pesadelo, e eu estava sendo julgada e condenada no altar, não por um erro, mas por ter feito a coisa certa. A volta para casa foi um borrão de silêncio e soluços contidos. Minhas madrinhas, as mesmas que me ajudaram a vestir o vestido dos meus sonhos naquela manhã, agora me guiavam para fora da igreja como se eu fosse uma peça de vidro prestes a estilhaçar. O carro, que na vinda era palco de risadas e expectativas, se transformou numa cápsula de tristeza. Nenhuma de nós sabia o que dizer. O que se diz a uma noiva que foi humilhada e abandonada no altar? Eu olhava pela janela, as ruas passando sem que eu realmente as visse, meu reflexo no vidro mostrando uma figura patética, uma noiva de luto, com o rosto manchado de rímel e o vestido sujo de honra e desgraça. Ao chegar em casa, a porta se abriu para o silêncio de um apartamento que deveria estar vazio, pois a essa hora eu estaria na minha festa de casamento, dançando a primeira valsa com meu marido. Em vez disso, minhas amigas me ajudaram a tirar o vestido arruinado, peça por peça, como se estivessem desfazendo a armadura de um soldado caído. Cada laço desfeito, cada botão aberto, era uma facada no meu coração. Quando finalmente me livrei dele, olhei para o monte de tecido sujo no chão e a realidade me atingiu com a força de um soco. Eu desabei na cama e chorei. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pelo amor que eu achava que era real e que se provou ser uma farsa cruel. Chorei pelo homem que eu amava e que em um instante se transformou num carrasco. Nos dias que se seguiram, eu vivi em uma espécie de névoa. Meus pais vieram, me trouxeram comida que eu mal tocava, disseram palavras de conforto que eu mal ouvia. O pior golpe, no entanto, veio na segunda noite. Incapaz de dormir, peguei meu celular, um gesto automático. Abri minhas redes sociais e meu coração congelou. Marcelo já tinha apagado tudo. Todas as nossas fotos,
Todas as memórias de viagens, de jantares, de sorrisos compartilhados, tudo havia desaparecido. Era como se eu tivesse sido digitalmente executada, apagada da história dele em questão de horas. Foi mais do que um término, foi uma anulação. Ele não apenas terminou o nosso noivado, ele estava tentando apagar a minha existência da vida dele. Aquilo doeu mais do que as palavras duras na igreja. A frieza daquele ato me mostrou que não havia restado um pingo de respeito ou carinho. Eu precisava de um rumo, de algo que me puxasse para fora daquele poço de autopiedade. E só havia um lugar onde eu me sentia competente, útil e valorizada: meu trabalho. Com o coração ainda pesado, voltei a vestir meu uniforme de socorrista. Meus colegas foram gentis, me olhavam com compaixão, mas ninguém ousava tocar no assunto. E eu agradeci por isso. Na primeira chamada, um acidente de moto, senti um nervosismo habitual, mas assim que cheguei ao local, a névoa se dissipou. O treinamento, a adrenalina, o foco em ajudar o jovem caído no asfalto, tudo voltou. Naquele momento, eu não era a noiva abandonada, eu era a Jéssica, a socorrista. E enquanto eu cuidava dos ferimentos do rapaz, esperando a ambulância chegar, senti uma fagulha de mim mesma retornando. Eu era boa nisso. Eu fazia a diferença. E ninguém, nem mesmo Marcelo, podia tirar isso de mim. Uma semana depois do não casamento, eu estava em casa, tentando colocar alguma ordem na minha vida e no meu apartamento, quando a campainha tocou. Hesitei em atender. Não queria ver ninguém, não queria receber mais olhares de pena. Mas o toque foi insistente, porém educado. Arrastei-me até a porta e olhei pelo olho mágico. Vi um homem bem vestido, de uns 30 e poucos anos, com uma expressão serena. Não o reconheci. Abri a porta apenas uma fresta. "Pois não?" perguntei, minha voz ainda rouca pelo desuso. "Senhorita Jéssica?" ele perguntou com uma voz calma. "Meu nome é Danilo. Desculpe aparecer assim, sem avisar, mas eu gostaria muito de falar com a senhorita por um instante. É importante." Franzi a testa, desconfiada. "Nós nos conhecemos?" "Não diretamente", ele disse com um leve sorriso. "Eu sou o neto do homem que você ajudou na estrada. No dia..." Ele parou, percebendo a delicadeza do assunto. "No dia do acidente." Meu coração deu um salto. Olhei para além dele e para a rua e vi um carro elegante estacionado em frente ao meu prédio. No banco do passageiro estava o senhor do acidente, Manuel. Ele parecia muito melhor, com um curativo discreto na testa, e quando me viu, abriu um sorriso caloroso e acenou. Aquele aceno simples, cheio de gratidão, foi como um raio de sol em meio à minha tempestade pessoal. Saí e caminhei até o carro. "Senhor Manuel, como o senhor está? Fico tão feliz em vê-lo bem." Eu disse e as palavras eram sinceras. "Estou bem, graças a você, minha jovem heroína." Ele disse, sua voz embargada de emoção. "Se não fosse por você, eu não estaria aqui. Eu soube o que aconteceu depois, o seu casamento. Eu sinto muito, do fundo do meu coração. Eu vi o que aconteceu com o seu vestido. Ele se rasgou por minha causa. Eu vim aqui porque faço questão de pagar por um novo. Por favor, me diga o valor." Um nó se formou na minha garganta. Um vestido novo não apagaria a humilhação? Não traria de volta ao meu noivado? Não consertaria meu coração partido? "Não precisa, senhor Manuel. De verdade, o vestido não importa mais." Danilo, seu neto, aproximou-se. "Meu avô insiste. Ele se sente responsável." Eu balancei a cabeça, forçando um sorriso triste. Não houve casamento, então não há necessidade de um vestido. A confissão saiu dolorida, mas clara.
Vi a compreensão e uma nova onda de compaixão passar pelos olhos dos dois homens. Eles entenderam que o prejuízo tinha sido muito maior do que apenas um pedaço de tecido. Manuel ficou em silêncio por um momento, parecendo processar a informação. Seus olhos marejaram. Nesse caso, ele disse com a voz firme: "Eu não posso aceitar um não como resposta. Você perdeu o seu dia especial para salvar a minha vida. O mínimo que posso fazer é oferecer um agradecimento decente. Por favor, aceite um convite para almoçar em nossa casa neste domingo. Minha esposa faz questão de conhecer a mulher que salvou o marido dela." Eu estava exausta de emoções, de pessoas, de tudo. A última coisa que eu queria era socializar. "Eu agradeço muito, mas eu fiz apenas o meu trabalho. Não precisa de nada disso." "Meu avô é o homem mais teimoso que eu conheço." Danilo interveio com gentileza. "Ele não vai desistir. E, honestamente, nós realmente gostaríamos de agradecer. Por favor." Olhei para o rosto bondoso do senhor Manuel, para o olhar sincero do seu neto e senti minhas defesas cederem. Talvez sair de casa fizesse bem. Talvez um pouco de gratidão fosse o antídoto para tanta amargura. "Tudo bem", suspirei derrotada. "Eu aceito." No domingo, acordei com uma sensação de ansiedade. Por um lado, uma parte de mim queria se esconder do mundo e cancelar o almoço. Socializar parecia um esforço monumental. Por outro, a gentileza no rosto de Manuel e de seu neto, Danilo, me dizia que seria um erro não ir. Fiquei um longo tempo parada em frente ao meu guarda-roupa, sem saber o que vestir. Nada parecia certo. Roupas de festa me lembravam o casamento. Roupas casuais demais pareciam desrespeitosas. Por fim, optei por uma calça de alfaiataria e uma blusa de seda simples. Uma roupa que passava uma imagem de seriedade, quase um uniforme para me proteger. Coloquei o endereço no GPS do meu carro e dirigi. O trajeto me levou para um bairro que eu só conhecia de nome. Um daqueles lugares repletos de condomínios fechados, com muros altos e segurança reforçada. Quando o GPS anunciou: "Você chegou ao seu destino", eu quase passei direto. A casa, ou melhor, a mansão, era de tirar o fôlego. Uma obra de arquitetura moderna com linhas retas, paredes de vidro e um jardim impecavelmente cuidado que parecia uma obra de arte. Um portão alto e preto se abriu silenciosamente depois que anunciei meu nome no interfone. Senti meu carro popular quase pedir desculpas por estar ali. Estacionei ao lado de um carro importado que provavelmente valia mais do que o meu apartamento. Por um instante pensei em dar meia volta. Aquele lugar não era para mim. Era um mundo de luxo e poder. Um mundo que me fazia sentir pequena e inadequada. Respirei fundo, saí do carro e caminhei até a porta de entrada, uma estrutura de madeira maciça que parecia ter uns 3 metros de altura. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Era Danilo. Ele usava roupas casuais mais elegantes, e o seu sorriso era tão acolhedor que instantaneamente quebrou a barreira de intimidação que a casa havia construído ao meu redor. "Jéssica, que bom que você veio. Seja bem-vinda." Ele disse, sua voz calma e amigável. "Por favor, entre." O interior era ainda mais impressionante que o exterior. O pé direito era altíssimo, e a sala de estar era um espaço amplo e aberto, com móveis de design e uma parede inteira de vidro que dava para uma piscina de borda infinita. Apesar de todo o luxo, havia uma sensação de lar. Havia porta-retratos com fotos de família em uma estante, livros espalhados em uma mesa de centro e um cheiro delicioso de comida vindo de algum lugar da casa. "Uau! Sua casa é incrível", consegui dizer. Danilo riu. "Meus avós gostam de espaço. Venha, quero que conheça minha avó. Ela está mais ansiosa para te conhecer do que meu avô." Ele me guiou pela sala até uma área de varanda coberta, onde Manuel estava sentado em uma poltrona confortável, lendo o jornal. Ao nosso lado, uma senhora de cabelos brancos e olhos brilhantes estava regando algumas orquídeas. Quando ela me viu, largou o regador e abriu um sorriso que iluminou todo o ambiente. "Então essa é a nossa anja da guarda?" ela exclamou, vindo em minha direção
e me envolvendo em um abraço caloroso e perfumado. Muito, muito obrigada, minha querida. Você salvou meu velhinho. Eu não sei o que seria de mim sem ele. Senti meus olhos arderem com lágrimas. Era um abraço tão genuíno, tão cheio de gratidão, que me desarmou completamente. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, murmurei, sem graça. Bobagem, disse Manuel, levantando-se e vindo me dar um beijo na bochecha. Você fez o que uma heroína faria. Sente-se, por favor. Sinta-se em casa. O almoço foi surpreendentemente leve e agradável. Eles eram um casal adorável. Estavam juntos há mais de 50 anos e a todo momento trocavam olhares cúmplices, faziam piadas internas e demonstravam um carinho que aquecia o coração. A esposa de Manuel, Helena, era uma anfitriã maravilhosa e a conversa fluiu sem esforço. Eles me perguntaram sobre meu trabalho, não com o julgamento velado de Marcelo, mas com uma curiosidade e admiração genuínas. Queriam saber como era, o que eu sentia, as histórias que eu podia contar. Pela primeira vez, falei sobre minha profissão e me senti orgulhosa, não defensiva. Descobri que Manuel, apesar de aposentado, havia construído um império no setor de logística do zero e que Danilo, depois de estudar fora, estava agora no comando de tudo. Mas eles falavam sobre isso com uma simplicidade e uma humildade que me deixavam à vontade. Eu não me sentia como a socorrista pobrezinha, mas como uma convidada de honra. O tempo voou. As risadas, as histórias de vida de Manuel, as perguntas inteligentes de Danilo, tudo aquilo foi um bálsamo para minha alma ferida. Ao final do almoço, enquanto tomávamos café na varanda, Manuel voltou a ficar sério. Jéssica, eu sei que você disse para esquecer o assunto, mas eu não consigo. Eu preciso transformar minha gratidão em algo concreto, algo que honre o que você fez. Eu já ia protestar, dizer que não precisava, mas ele levantou a mão. Não estou falando de dinheiro. Percebi que isso seria um insulto. Pensei em algo diferente. Ele se inclinou para a frente. Eu e Helena apoiamos há muitos anos uma instituição que acolhe mulheres em situação de risco. Mães solteiras, mulheres que sofreram violência, que estão tentando reconstruir suas vidas. Muitas delas chegam lá sem nada, sentindo-se impotentes. Ele fez uma pausa, olhando nos meus olhos. O que você acha de dar uma palestra para elas, ensinar noções básicas de primeiros socorros, como agir em um engasgo de um filho, em uma queda, em uma crise de convulsão? Conhecimento é poder, Jéssica. O que você fez por mim, essa capacidade de agir sob pressão, é um presente. Você poderia dar a essas mulheres uma ferramenta para que se sintam mais seguras e capazes de proteger suas famílias. Nós pagaríamos, é claro, como um trabalho. Fiquei sem palavras. A proposta era perfeita. Não era caridade. Era um convite para usar a minha maior paixão para ajudar outras pessoas de uma forma nova e significativa. Era um reconhecimento do meu valor, da minha habilidade. Danilo, que ouvia em silêncio, sorriu. Eu acho uma ideia brilhante. Sua paixão pelo que faz é contagiante. Tenho certeza de que elas iriam adorar. Olhei de Manuel para Helena e para Danilo. Naquela casa luxuosa, com aquelas pessoas que mal me conheciam, eu estava recebendo o tipo de apoio e validação que meu próprio noivado nunca foi capaz de me dar. Eu adoraria, respondi, minha voz embargada pela emoção. Seria uma honra. Alguns dias depois, eu estava em frente a um grupo de cerca de 30 mulheres no salão comunitário da instituição que Manuel apoiava. O lugar era simples, mas acolhedor. No início, os rostos na minha frente eram uma mistura de curiosidade e cansaço.
Eram mulheres que já tinham enfrentado batalhas que eu mal podia imaginar. O que uma estranha poderia ensinar a elas? Respirei fundo, lembrando do olhar de confiança de Manuel e da gentileza de Danilo. Boa tarde a todas, comecei, minha voz um pouco mais alta do que o normal. Meu nome é Jéssica e eu sou socorrista. Hoje não estou aqui para falar das minhas experiências, mas para compartilhar com vocês algo que pode um dia salvar a vida de alguém que vocês amam. Comecei de forma prática, usando um boneco de treinamento para demonstrar a manobra de Heimlich, em caso de engasgo, primeiro em um adulto e depois em um bebê. Expliquei os sinais, a urgência, a calma necessária. Aos poucos, vi a postura delas mudar. O cansaço deu lugar à atenção. Mães se inclinaram para a frente, avós assentiram com a cabeça. Pedi voluntárias e, depois de uma hesitação inicial, uma jovem veio à frente. Eu a guiei e ela executou a manobra perfeitamente no boneco. Um pequeno aplauso percorreu a sala e ela voltou para seu lugar com um sorriso orgulhoso. O gelo havia quebrado. Passei as 2 horas seguintes ensinando como agir em caso de quedas, como identificar os sinais de um AVC, como estancar um sangramento e o que fazer durante uma convulsão. Eu não usei termos técnicos complicados, usei exemplos do dia a dia. Falei de forma simples, direta, como se estivesse conversando com amigas. Eu via nos olhos delas o poder daquele conhecimento. Elas não eram mais vítimas passivas do destino, estavam se tornando a primeira linha de defesa de suas próprias famílias. Ao final da palestra, abri para perguntas e fui bombardeada por elas. Era a prova de que eu tinha conseguido alcançá-las. Quando terminei, fui cercada por elas que me agradeciam com abraços e palavras emocionadas. Naquele momento, senti uma onda de propósito tão forte quanto a que eu sentia em uma emergência. Eu estava, de uma forma diferente, salvando vidas. Foi então que o vi. Discreto, encostado na parede do fundo, estava Danilo. Ele esteve ali o tempo todo, observando em silêncio. Quando nossos olhares se cruzaram, ele abriu um sorriso largo e começou a aplaudir. Seu aplauso foi contagiante e logo todo o salão estava de pé, aplaudindo. Senti meu rosto corar, uma mistura de orgulho e timidez. Ele esperou pacientemente até que a última mulher se despedisse de mim. Então, aproximou-se. Isso foi incrível, Jéssica, ele disse. Sua admiração é evidente. Você não apenas ensinou, você inspirou. A forma como você se conecta com as pessoas, a paixão que você tem, é algo raro. Obrigada por ter vindo, eu disse, ainda sentindo o calor da emoção. Eu não perderia por nada, ele respondeu. E, para celebrar o sucesso da sua primeira palestra, que eu tenho certeza que será a primeira de muitas, eu gostaria de te levar para jantar esta noite. Ele fez uma pausa e seu olhar se tornou mais intenso. Não como um agradecimento do meu avô, mas porque eu gostaria de jantar com você. Meu coração acelerou. Não havia como confundir o convite. Era um encontro e, para minha surpresa, a ideia me deixou animada, não assustada. Eu adoraria, respondi com um sorriso que, pela primeira vez em semanas, parecia genuíno. O jantar foi em um restaurante pequeno e charmoso, longe dos lugares badalados que eu imaginei que alguém como ele frequentasse. A conversa fluiu com uma facilidade que me assustou. Ele não era apenas o herdeiro de um império, era um homem inteligente, engraçado, com os pés no chão. Ele me contou sobre a pressão de seguir os passos do avô, sobre seus sonhos de expandir a empresa para a área de tecnologia sustentável, e ele me ouviu. Ouviu de verdade. Quando ele me perguntou por que eu escolhi ser socorrista, eu contei a ele sobre a sensação, sobre o camado que eu sentia. Seus olhos não demonstravam confusão ou julgamento, apenas um profundo respeito. Sabe, ele disse, pousando sua taça de vinho na mesa. No dia do acidente, quando meu avô me ligou da ambulância e me contou sobre a noiva que o salvou, eu soube que precisava conhecer essa mulher. A
a coragem que você demonstrou, a compaixão de colocar a vida de um estranho acima do seu próprio momento. Marcelo estava errado, Jéssica. Aquilo não foi uma desonra. Foi a coisa mais honrada que eu já vi. Ouvir aquelas palavras, as mesmas que eu desesperadamente queria ter ouvido de Marcelo, vindas de Danilo, foi como se a última peça do meu coração quebrado se encaixasse no lugar. A partir daquele jantar, tudo mudou. Nossas saídas se tornaram frequentes, os almoços de domingo na casa de Manuel e Helena viraram uma tradição e eles me tratavam não mais como a salvadora, mas como parte da família. Uma noite, estávamos no cinema quando meu telefone de plantão tocou. Era uma emergência, um código grave. Virei para ele, o pedido de desculpas já na ponta da língua. Eu preciso ir, me desculpe, Ele pegou minha mão. Vá, salve alguém, ele disse com um sorriso tranquilo. Me ligue quando puder e tome cuidado. A simplicidade e a total compreensão daquele gesto valeram mais do que 1000 declarações de amor. Nós caminhamos na praia ao entardecer, conversamos por horas a fio sobre tudo e sobre nada. Com ele eu não precisava fingir ser ninguém. Ele amava a minha força, admirava a minha independência e celebrava a minha paixão. Ele não queria me mudar. Ele queria crescer ao meu lado. A amizade que nascera da gratidão floresceu de forma natural e avassaladora, em um amor profundo e sereno. Eu estava apaixonada. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Eu estava pronta para ser feliz de novo. 2 anos passaram. 2 anos de um amor tranquilo, de um respeito mútuo e de uma parceria que eu jamais imaginei que pudesse existir. Meu relacionamento com Danilo não era um conto de fadas. Era algo muito melhor. Era real. Ele era meu porto seguro e eu o dele. Os almoços de domingo na casa de Manuel e Helena se tornaram o ponto alto das nossas semanas. Um ritual de afeto e risadas. Eu não era mais uma convidada. Eu era da família. E foi em um desses almoços, com o sol da tarde entrando pela parede de vidro, que Danilo se levantou, segurou minha mão e, na frente de seus avós emocionados, me pediu em casamento. As lágrimas que vieram foram de pura alegria. O sim saiu da minha boca antes mesmo que ele terminasse de falar. E havia mais uma notícia para compartilhar. Um segredo que guardávamos apenas para nós até aquele momento. Eu estava grávida. Uma menininha estava a caminho. Um fruto do nosso amor que já crescia dentro de mim. A alegria de Manuel e Helena foi contagiante. Meu avô postiço, como eu gostava de chamá-lo, bateu na mesa com entusiasmo e decretou: este casamento será por minha conta. Tudo do bom e do melhor para minha neta e minha bisneta. Protestar era inútil. A felicidade dele nos presentear era um presente em si. E então, lá estava eu, de novo, vivendo o dia da noiva. Dessa vez a atmosfera era completamente diferente. A ansiedade era leve, superada por uma felicidade que transbordava. O meu vestido, um presente de Manuel, era ainda mais lindo que o primeiro. Um modelo de um estilista famoso, com um bordado delicado e uma cauda que parecia uma cascata de seda. Enquanto as minhas madrinhas me ajudavam a me arrumar, nós ríamos das lembranças do passado. Aquele dia traumático parecia uma vida distante. Uma história com uma protagonista que eu mal reconhecia. Dentro do carro, a caminho da igreja, a alegria era palpável. Cantarolamos com a música do rádio, ansiosas pela celebração. Mas o destino, com seu senso de humor irônico e, por vezes, cruel, tinha outros planos. Ao virarmos em uma avenida principal, fomos paradas por uma fila de carros. Mais à frente, a causa do bloqueio. Fumaça, carros parados de forma desordenada e o som distante de uma sirene que mal conseguia avançar. Um acidente. Eu ri, não da tragédia, mas da coincidência absurda. Era tão surreal que só podia ser uma pijada cósmica. Não. De novo não. Sussurrou uma das minhas madrinhas, seu rosto pálido de pavor. Jéssica, nem pense nisso.
disse a outra, agarrando meu braço. Você não vai sair deste carro. Danilo está te esperando. Elas tinham razão em se preocupar. A imagem do meu primeiro casamento, da humilhação pública, passou como um flash pela minha mente. O medo, aquele fantasma antigo, tentou me segurar no banco de couro do carro. Mas então, eu olhei para minha barriga, onde minha filha crescia, e pensei em Danilo. Pensei no homem que me amava não apesar do que eu era, mas por causa do que eu era. O medo se dissipou, substituído por uma clareza serena. Esta era eu. E a mulher que Danilo amava não ficaria sentada no carro quando alguém pudesse precisar de ajuda. Meninas, está tudo bem. Eu disse, minha voz calma e firme. Ele vai entender. Abri a porta do carro antes que elas pudessem protestar mais. Levantei a saia do meu vestido luxuoso e caminhei com cuidado entre os carros. A cena era familiar. Vidros quebrados no asfalto, o cheiro de óleo e pânico no ar. Uma moto estava caída. E a poucos metros, um rapaz se contorcia de dor no chão, com um ferimento aberto e feio na perna. As pessoas estavam ao redor, filmando com seus celulares, mas ninguém fazia nada. Sou socorrista, abram espaço. Minha voz de comando cortou a hesitação da multidão. As pessoas se afastaram, abrindo um círculo ao redor do jovem. Ajoelhei-me ao lado dele, o cetim branco do meu vestido instantaneamente se sujando no asfalto imundo. Qual o seu nome? Consegue me ouvir? Perguntei, começando o protocolo de avaliação. Ele estava consciente, mas em choque e com muita dor. Rasguei um pedaço do forro do meu próprio vestido e, com a ajuda de um cinto de um homem que se ofereceu para ajudar, fiz um torniquete improvisado para controlar a hemorragia severa. Conversei com ele, o mantive calmo. O assegurei de que a ajuda estava chegando e que ele ficaria bem. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos, meus colegas de profissão, me olharam com surpresa. Jéssica, o que você está fazendo aqui vestida assim? Longa história. Respondi com um sorriso cansado e passei o caso para eles. Vítima de acidente de moto, consciente, sinais vitais estáveis por enquanto, sangramento na perna direita controlado com torniquete improvisado. Eles assumiram o controle com eficiência. Voltei para o meu carro, deixando um rastro de olhares chocados para trás. Minhas madrinhas me olhavam, boquiabertas. Meu vestido estava manchado de poeira e sangue. A barra estava suja e um pouco rasgada. Eu estava, mais uma vez, uma noiva completamente suja a caminho do meu casamento. Chegamos à igreja com um atraso considerável. A música já tocava suavemente, indicando que os convidados estavam acomodados e esperando. Quando as portas se abriram, senti um calafrio de déjà-vu. Todos os olhares se viraram para mim. O choque em seus rostos era o mesmo da primeira vez. Respirei fundo e comecei a minha caminhada pelo corredor. Meu coração batia forte, não de medo de ser abandonada, mas de uma expectativa nervosa. Foquei meu olhar em Danilo, que me esperava no altar. Seu rosto estava sério, seus olhos percorrendo cada mancha no meu vestido. Por um segundo, o mundo pareceu parar. O que ele faria? Eu caminhava pelo corredor da igreja, cada passo o eco do passado. O burburinho dos convidados era um zumbido baixo, uma onda de choque que se espalhava de banco em banco. Eu podia sentir os olhares, as perguntas silenciosas, os julgamentos sendo formados. Ela fez de novo. Que falta de respeito. Outros poderiam estar sussurrando. Mantive minha cabeça erguida, mas meu coração era um tambor desgovernado no meu peito. Meus olhos estavam fixos em Danilo, buscando em seu rosto qualquer sinal, qualquer pista do que ia acontecer. Ele não sorria. Sua expressão era indecifrável, uma máscara de seriedade enquanto me observava aproximar, mancha por mancha, rasgo por rasgo. O trauma daquele primeiro dia voltou com uma força avassaladora. A lembrança da voz de Marcelo, alta e cheia de desprezo, ecoou em minha mente.
Você me desonra. Esperei a cada passo que Danilo erguesse a mão e mandasse parar a música. Esperei que ele viesse ao meu encontro com fúria nos olhos. Esperei ser abandonada mais uma vez, grávida e humilhada, no mesmo lugar sagrado. E me preparei para o impacto, para a dor da repetição, para a confirmação de que talvez eu estivesse destinada a ser incompreendida. Quando finalmente cheguei ao pé do altar, parei a uma distância respeitosa dele. O padre, um senhor de idade com um olhar confuso, olhou de mim para Danilo, sem saber como proceder. O silêncio na igreja era absoluto, tão pesado que parecia ter uma forma física. Ninguém ousava respirar. Então Danilo se moveu. Ele não gritou, ele não me repreendeu. Em vez disso, ele desceu os 2 degraus do altar e caminhou lentamente em minha direção. Ele parou na minha frente e seus olhos, que antes pareciam sérios, agora estavam cheios de uma emoção que eu não conseguia nomear. Ele gentilmente pegou minhas mãos, que estavam frias e trêmulas. Então ele se virou, não para mim, mas para encarar todos os nossos convidados. Ele pegou um microfone que estava discretamente posicionado ao lado de um arranjo de flores. Sua voz, calma e firme, ressoou por todo o salão, quebrando o silêncio tenso. Eu sei o que muitos de vocês devem estar pensando. Ele começou, seu olhar varrendo a congregação. Eu vejo a surpresa, a confusão, vejo minha noiva, a mulher que eu amo diante de nós com seu vestido, que deveria estar impecável, sujo e manchado. Ele fez uma pausa e eu prendi a respiração. Para aqueles que não conhecem a fundo a mulher com quem vou me casar, olhem bem para ela. Olhem bem para este vestido. Ele se virou para mim e, com uma delicadeza infinita, tocou a mancha de sangue seco na saia do meu vestido. Meu corpo inteiro se arrepiou. Este vestido não está sujo. Ele declarou, sua voz embargada de orgulho. Ele está honrado. Cada mancha de poeira, cada marca de fuligem, cada gota de sangue que não é dela é uma medalha. Este vestido carrega a marca da coragem, da compaixão e do altruísmo que me fizeram me apaixonar por ela. Hoje, no caminho para cá, ela parou num acidente para salvar a vida de um estranho. Ela não hesitou. Ela não pensou no vestido, na festa ou mesmo em mim. Ela pensou em quem precisava de ajuda. E é por isso que eu a amo. As lágrimas que eu segurava começaram a rolar silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de humilhação, mas de um alívio e de um amor tão avassaladores que pareciam transbordar de mim. Ele se virou novamente para mim e agora seus olhos estavam marejados, refletindo as minhas próprias lágrimas. Ele levou minha mão aos seus lábios e a beijou. Eu esperei por você. E esperaria o tempo que fosse preciso, porque eu não estou me casando com um vestido, estou me casando com a mulher dentro dele, a mulher mais forte, corajosa e incrível que eu já conheci. Ele então se virou para o padre, que agora sorria abertamente, visivelmente comovido. Padre, podemos começar. Hoje eu tenho ainda mais certeza do que nunca. Estou ansioso para me casar com a minha heroína. Um soluço coletivo pareceu percorrer a igreja, seguido de uma onda de aplausos que começou tímida e cresceu até se tornar uma ovação de pé. Vi Manuel e Helena na primeira fila, chorando e aplaudindo com todo o coração. Minhas madrinhas estavam em prantos. As mesmas pessoas que me olharam com choque, agora me olhavam com uma admiração profunda. Danilo me ofereceu seu braço e juntos subimos os degraus do altar. Eu chorei durante toda a cerimônia. Chorei de felicidade, de gratidão. Naquele momento, diante de Deus e de todos que amávamos, eu não era a noiva suja. Eu era a noiva mais honrada do mundo, casando-me com um homem que não apenas entendia minha alma, mas a celebrava. E eu nunca me senti tão completa, tão amada e realizada em toda a minha vida. 2 anos depois,
O som que preenchia minha vida não era o silêncio constrangedor de uma igreja ou o choro de um coração partido, mas a risada contagiante da minha filha. Estávamos no jardim da nossa casa, celebrando o 2º aniversário de Yasmin. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e dourado, e o ar estava cheio de cheiro de grama cortada e bolo de chocolate. A cena era um retrato da felicidade. Danilo, meu marido, meu parceiro em tudo, circulava entre os convidados com um sorriso fácil, com nossa filha em seus ombros, o pequeno rostinho dela lambuzado de brigadeiro. Perto da piscina, Manuel e Helena, agora bisavós orgulhosos, tentavam ensinar Yasmin a chutar uma bola, rindo mais do que a própria menina. Eu observava tudo de uma cadeira na varanda, com uma xícara de chá nas mãos, sentindo uma paz tão profunda que chegava a ser palpável. Essa era a minha vida. Uma vida construída sobre a verdade, o respeito e um amor que não apenas me aceitava, mas me celebrava. O trauma do passado havia se tornado apenas isso, uma cicatriz distante, uma lembrança que servia para me lembrar do quão sortudo eu era agora. Foi nesse momento de paz absoluta que meu telefone tocou. Peguei-o da mesinha ao meu lado, esperando ser uma das minhas amigas que não pôde vir, ligando para dar os parabéns. Mas o nome que brilhou na tela fez meu coração parar por uma fração de segundo. Marcelo. Fazia anos que não nos falávamos. Anos que eu não ouvia a voz dele, não via o nome dele, não pensava nele além de uma lembrança passageira. Aquele nome na minha tela era uma aparição, um fantasma de uma outra vida. Por um instante hesitei. Uma parte de mim queria recusar a chamada, proteger a bolha de felicidade que eu havia construído com tanto cuidado. Mas a minha outra parte, a socorrista, a mulher que corre em direção ao perigo, sabia que uma ligação daquele tipo, depois de tanto tempo, não poderia ser por um bom motivo. Atendi. Alô? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Jéssica! Jéssica! Graças a Deus você atendeu. A mamãe não tá bem. Meu corpo inteiro ficou tenso. A socorrista em mim assumiu o controle instantaneamente. Marcelo, se acalme, eu disse, mudando o tom profissional que eu usava em emergências. Respire fundo e me diga exatamente o que está acontecendo. Eu não sei, ela tá estranha. Ele gaguejava, a respiração ofegante. Não tá me reconhecendo direito, tá falando coisas sem sentido. Tá suando frio, pálida e parece que vai desmaiar a qualquer momento. Eu não sei o que dá pra ela, o que fazer. Uma série de possibilidades passou pela minha cabeça. Ela é diabética, Marcelo? Perguntei já me levantando da cadeira. Sim, ela é. Como você sabe? Eu me lembro. Qual foi a última vez que ela comeu? Ela tomou a insulina hoje? Eu não sei. Acho que ela pulou o almoço, estava ocupada. Jéssica, por favor, me ajuda. O que eu faço? Chamo uma ambulância? Pelas descrições, os sintomas eram claros. Uma crise de hipoglicemia severa. A confusão mental significava que o cérebro dela já estava sendo privado de glicose. Era uma emergência crítica. Sim, chame a ambulância agora mesmo. Mas eles podem demorar. Eu estou indo para aí. Onde vocês estão? Ele me passou o endereço da casa da mãe dele. A mesma casa onde jantei tantas vezes. Ouvindo como meu trabalho era inadequado. Não tente dar nada para ela comer ou beber, Marcelo. Se ela desmaiar, a comida pode ir para os pulmões. Apenas a deite de lado em uma posição segura e espere por mim. Eu estou saindo agora. Desliguei o telefone e me virei. Danilo já estava ao meu lado, seu rosto marcado pela preocupação. Ele tinha visto a minha mudança de postura, ouvido meu tom de voz. O que foi, meu amor? Era o Marcelo, expliquei rapidamente, pegando minha bolsa e as chaves. A mãe dele está com uma crise de hipoglicemia muito grave. Ele está sozinho e em pânico. Eu preciso ir até lá. Olhei nos olhos do meu marido, esperando qualquer sinal de hesitação, de ciúme, de ressentimento. Não havia nada, apenas confiança e apoio inabaláveis. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Claro que você precisa. Vá, faça o que você faz de melhor. Ele me deu um beijo rápido, mas cheio de significado. Me mantenha informado e dirija com cuidado. Corri para o meu carro, passando pelo urso de pelúcia gigante que havíamos comprado para Yasmin e que ainda estava no banco do passageiro.
Ao dar a partida, olhei pelo retrovisor para minha casa, para a festa da minha filha, para o meu mundo perfeito. E então acelerei, dirigindo para longe da minha paz e em direção à crise do homem que um dia tentou me destruir, não por ele, mas pela mãe dele, uma senhora que, apesar de tudo, não merecia sofrer. A vida, com suas voltas irônicas, estava me colocando à prova mais uma vez. A porta da casa estava aberta. Entrei em uma sala que um dia me fora familiar, mas que agora parecia a cena de um pesadelo. Marcelo estava ajoelhado ao lado do sofá, o telefone ainda na mão, o rosto banhado em suor e lágrimas. Sua mãe, Sônia, estava deitada, os olhos semi-abertos, mas sem foco, a pele com uma palidez acinzentada e úmida que eu conhecia muito bem. Ela resmungava palavras incompreensíveis. O pânico de Marcelo era uma energia caótica que preenchia o cômodo. Jéssica, faça alguma coisa, ele implorou ao me ver, sua voz esganiçada. Minha calma foi como um balde de água fria na histeria dele. Passei por ele e me ajoelhei ao lado de Sônia, minha bolsa de primeiros socorros que sempre anda comigo no carro já na mão. Marcelo, respire. O pânico não vai ajudá-la. Eu estou aqui agora. Minhas mãos agiram com a memória de milhares de atendimentos. Verifiquei seu pulso, rápido e fraco, sua respiração, superficial. Toquei sua testa, fria e pegajosa. Ela não respondia ao meu chamado, apenas se mexia de forma inquieta. Era uma hipoglicemia de livro e estava perigosamente avançada. A confusão mental era o sinal de que seu cérebro estava faminto por açúcar. Abri minha bolsa e peguei um tubo de glicose em gel. Ela não consegue engolir com segurança agora, expliquei a Marcelo, minha voz firme e didática, a mesma que eu usei na palestra. Vou aplicar este gel na bochecha dela. A mucosa da boca vai absorver a glicose e ajudar a aumentar o açúcar no sangue dela um pouco, até a equipe do SAMU chegar com um tratamento intravenoso. Com cuidado, inclinei a cabeça de Sônia e apliquei o gel espesso e doce entre sua gengiva e a bochecha. Enquanto fazia isso, eu falava com ela em um tom suave. Sônia, sou eu, a Jéssica. Vai ficar tudo bem. Ajuda está a caminho. Marcelo observava tudo em um silêncio chocado. Eu o via pelo canto do olho. Ele estava paralisado, vendo-me trabalhar, vendo as mãos que ele um dia criticou por não serem femininas, agora agindo com uma precisão que era a única esperança da sua mãe. Vendo a calma que ele ridicularizava como frieza, ser a força que trazia ordem ao caos dele. Pude quase ver as engrenagens girando em sua cabeça, as lembranças de suas palavras cruéis voltando para assombrá-lo em tempo real. Esse não é um emprego para mulheres. Você me desonra. Cada uma de suas críticas passadas era agora uma acusação contra sua própria ignorância, iluminada pela luz dura e fria desta emergência. Ele, que sempre se orgulhou de seu controle, de sua posição, de seu sucesso, estava completamente inútil. Era um mero espectador no drama mais importante de sua vida recente. E a protagonista, a heroína daquele momento, era a mulher que ele havia descartado publicamente por possuir exatamente as habilidades que agora ele rezava para que funcionassem. Alguns minutos depois, ouvimos a sirene se aproximando. O gel fez um efeito mínimo. Sônia parou de se bater tanto, mas ainda não estava lúcida. Quando os 2 paramédicos do SAMU entraram com a maca e os equipamentos, eles me viram ao lado da paciente e um deles me reconheceu. Jéssica, o que houve? Levantei-me e passei o caso, com a eficiência de sempre. Paciente feminina, aproximadamente há 65 anos, diabética, encontrada em crise de hipoglicemia severa com alteração do nível de consciência. Administrei uma dose de glicose em gel oral há cerca de 10 minutos, com melhora discreta. Sinais vitais. Recitei os números que havia acabado de aferir. A equipe assumiu o controle com uma rapidez impressionante. Um acesso venoso foi pego e a glicose intravenosa começou a correr. Foi quase como mágica. Em menos de 1 minuto, a cor começou a voltar ao rosto de Sônia. Seus olhos piscaram e, pela primeira vez, focaram em algo. Marcelo? Ela sussurrou, a voz fraca. Marcelo correu para o lado dela, segurando sua mão, as lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Estou aqui, mãe, estou aqui. Você está bem? Com a situação sob controle e a paciente estabilizada para o transporte, a adrenalina do momento começou a baixar. Os paramédicos prepararam Sônia para levá-la ao hospital para observação. E, de repente, eu estava sozinha na sala com o Marcelo. O ar estava pesado com palavras não ditas, com anos de história e com a vergonha
que emanava dele em ondas. Ele se virou para mim, o rosto manchado, os olhos vermelhos e inchados. Ele parecia menor, mais frágil do que eu jamais o vira. Abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Engoliu em seco, tentou de novo. Jéssica, ele começou, a voz rouca e trêmula. Eu não sei o que dizer. Obrigado. Se você não tivesse vindo... Ele não conseguiu terminar a frase, engasgado com a própria emoção. Olhou para as minhas mãos, depois para meu rosto, e eu vi em seus olhos a dolorosa e tardia compreensão. Aquele homem quebrado na minha frente não tinha mais poder sobre mim. Suas palavras, que um dia eu desejei ouvir com todo o meu ser, agora chegavam atrasadas, desprovidas da força para curar uma ferida que já havia cicatrizado há muito tempo. Naquele dia, ele continuou, olhando para o chão, incapaz de me encarar. Só pensei na minha imagem, na minha honra. Hoje, quando vi minha mãe naquele estado, a única pessoa em quem consegui pensar foi você, a única pessoa que eu sabia que poderia salvá-la. E você veio, mesmo depois de tudo. Eu acendi lentamente. Eram águas passadas, Marcelo. Eu vim pela sua mãe. Ele balançou a cabeça, uma risada amarga e sem humor escapando de seus lábios. Eu sei. E isso torna tudo ainda pior, não é? Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Os paramédicos passaram por nós, levando Sônia, agora estável e consciente, na maca. Ela me olhou e sussurrou um "obrigada", fraco, mas sincero. Eu sorri para ela, Marcelo a acompanhou até a porta, trocou algumas palavras com a equipe e depois voltou, parando na minha frente novamente, parecendo perdido. O seu olhar vagou pela janela e pousou no meu carro estacionado na rua. Ele franziu a testa, notando a figura grande e colorida no banco do passageiro. O que é aquilo no seu carro? Um urso de pelúcia gigante? Um sorriso suave tocou meus lábios. É para minha filha. Eu saí correndo do aniversário dela para vir até aqui. Ela está fazendo 2 anos hoje. A informação o atingiu como um soco físico. Vi o impacto em seus olhos, uma nova camada de dor se sobrepondo à vergonha. A cor sumiu de seu rosto. Uma filha? Um aniversário? Uma vida inteira que ele jogou fora por causa de um orgulho estúpido. Ele não apenas me esnobou, a socorrista. Ele esnobou a mãe, a esposa, a família que poderíamos ter sido. Naquele momento, ele finalmente entendeu a dimensão completa do que havia perdido. Não era apenas sobre um vestido sujo. Era sobre o caráter. Ele havia trocado uma mulher de coragem e compaixão por uma fantasia superficial de perfeição. E agora estava sozinho, em uma casa silenciosa, enquanto eu tinha uma festa, uma filha e um amor me esperando. Ele se colocou no lugar do Sr. Manuel, o homem que ajudei no dia do nosso não casamento. Ele percebeu que, quando chega a nossa vez, quando a vida de quem amamos está em jogo, não pensamos em aparências, em convenções sociais ou em vestidos de noiva. Só queremos ajuda. A ajuda que ele desprezou, mas que agora teve que implorar. Uma filha, ele repetiu, a voz quase inaudível. Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. Me desculpe mais uma vez, Jéssica, por tudo. Vá para a festa da sua filha. Você já fez mais do que o suficiente por mim e pela minha família. Eu apenas assenti. Não havia mais nada a ser dito. Dei as costas para ele e para a casa cheia de fantasmas do meu passado e caminhei para o meu carro. Ao entrar, olhei para o urso de pelúcia sorridente ao meu lado. Ele era um símbolo de tudo que eu tinha ganhado. Dirigi de volta para minha casa, para o meu mundo. As luzes ainda estavam acesas no jardim. A música suave ainda tocava. Quando saí do carro, Danilo veio ao meu encontro, seu rosto iluminado pela preocupação e pelo amor. Como foi? Ela tá bem? Eu perguntei, me envolvendo em seus braços, inalando o cheiro familiar de segurança e paz. Vai ficar bem. O Samula levou para o hospital. Ele me segurou forte. E você? Você tá bem?
Levantei a cabeça e olhei nos olhos compreensivos. Eu estou ótima. E era a mais pura verdade. Eu estava inteira, em paz. Ele me beijou na testa. Feliz aniversário para nossa pequena. Vamos, ela tá sentindo sua falta e o bolo tá esperando. De mãos dadas, entramos de volta para a festa. Minha filha correu em minha direção, seus bracinhos esticados. Eu a peguei no colo, beijando seu rostinho grudento de chocolate e abracei com força. Ali, cercada pelo amor incondicional do meu marido, pela risada da minha filha e pela presença calorosa da nossa família, eu soube que minha jornada havia completado um ciclo. Eu não precisei buscar reparação ou humilhar ninguém. A vida, em sua sabedoria poética, havia me dado a melhor resposta de todas. Uma felicidade tão real e tão profunda que nenhuma sombra do passado poderia mais me alcançá-la. Eu era amada, eu era respeitada e, finalmente, eu estava em casa.